mais um Singularidade Podcast, episódio 66. Eu sou o Guilherme Barros e hoje estou aqui com a candidata a vereadora, Solange Barbosa. Tudo bom, Solange? Tudo bom, Guilherme. Antes da gente ir para a conversa com a Solange, eu vou dar uns recadinhos aqui de sempre. Para você que ainda não conhece, a Lucky Robot, a produtora aqui do Singularidade, né, e de vários outros podcasts. Segue a gente lá no Instagram, @LuckyRobotMedia. Temos também o site, luckyrobot.com.br, para você conhecer mais dos outros podcasts. Pode entrar lá no site. E no site também temos uma página dedicada às entrevistas que nós estamos fazendo aqui com os candidatos, né, nessas eleições de 2020. Então, para você conferir todas as entrevistas, entra lá no luckyrobot.com.br/2020, que vai ter todas as entrevistas organizadas lá por cargos, né? Os candidatos a prefeito, candidatos a vereador. Então é isso aí. Vamos para a conversa com a Solange. Você pode nos contar um pouco da sua história de vida, Solange, para a gente te conhecer melhor? Sim, Guilherme. Então, meu nome é Solange de Fátima da Costa Barbosa. Eu sou casada já há 26 anos, tenho uma filha que é formada em enfermagem, mora em Assis, solteira. Eu sou de uma família de 5 filhos, sou a mais velha. Eu morei 25 anos no bairro, na Vila Americana, numa vilinha chamada Vila São Joaquim, que hoje é Rua José Braga. Uma comunidade bem carente, mas minha mãe sempre incentivou a gente a estudar. Eu estudei, fiz minha faculdade de licenciatura em ciências, habilitada em biologia, fiz pós em biologia vegetal. Nessa época eu comecei a trabalhar na Sementes Cargill, apaixonada por laboratório. Depois, quando essa empresa se fechou, eu falei, não tem mais empresa de semente na região, vamos aprender outra coisa, né? Aí eu fui fazer técnico em saneamento e meio ambiente. A minha paixão pelo meio ambiente. E nisso eu passei num concurso do Sanepar. E trabalho lá já há 12 anos. E estou prestes a me aposentar. Só que antes disso também eu trabalhei um pouquinho na educação, 2 anos e meio só num projeto em Andirá, a qual eu amo a educação também. E eu sou bem envolvida assim, na comunidade, eu participo sempre do Conselho de Saúde, inclusive eu estava de presidente, só deixei por causa da candidatura. Já fui rotariana, ajudo aí nos projetos sociais da igreja, nos movimentos. Desde a minha adolescência, eu nunca deixei de participar de movimentos que visam assim, ajudar o bem comum, as pessoas em geral, né? Sim, sim. E por que você se interessou pela vida política? Então, como eu falo, a minha mãe, ela era muito política. Minha mãe amava política, ela já faleceu. Ela sempre trabalhou nas campanhas políticas, fiel aos partidos do doutor Alárico aí, né? O saudoso doutor Alárico. Sempre trabalhou para vereador, que era o irmão do doutor Adirso. José Veltrini, são pessoas assim, amigas da gente, que ela sempre amou. Então, eu vivi aquela infância. E eu sempre fui envolvida nos projetos da cidade, na igreja. Eu sempre pensava, assim que eu estiver prestes a me aposentar, eu quero entrar. E coincidiu que eu ser convidada pela dona Ione, né? Uma pessoa que eu admiro, gosto muito, pela honestidade, pelo trabalho. Aí eu falei, é agora ou nunca. Porque eu acredito o seguinte, o vereador, ele tem que ser só vereador. Porque não adianta nada eu ter meu trabalho, eu ficar fora o dia todo e eu não saber o que acontece na minha cidade. Então eu acho assim que agora eu vou estar livre e eu acredito que eu possa assim contribuir para o meu município. Porque eu sendo apenas vereadora, eu posso conhecer a realidade de cada bairro, de cada postinho de saúde, ter um feedback, saber se eles estão sendo bem atendidos, saber da necessidade de cada bairro, para mim poder representar essa comunidade lá na Câmara, saber o que eu posso desenvolver, o que eu posso atuar.
Você pode nos contar um pouco das suas propostas? Sim, é o que eu falo. A minha proposta é assim, eu quero algo real. Não adianta eu sonhar alto. Depois tudo é consequência. Como eu te falei, que eu já dei aula num projeto e que era um projeto maravilhoso, que foi na época do Dr. Alárico, inclusive tenho frutos desse projeto. O Ayrton, candidato, que fez entrevista com vocês, foi Sim. desse projeto ABB Comunidade. Sim. Então eu falo assim que a gente tem que trabalhar com a juventude, com os adolescentes, porque é a nossa geração futura. Então, eu penso muito em, desenvolver algum projeto, trazer cursos diferentes para esses meninos, para essas meninas, porque a nossa educação hoje do ensino médio, eu vejo ela assim muito engessada. É aquela coisa que não sai daquela rotina, onde as crianças, os adolescentes, eles não têm uma motivação. Eles não são motivados a fazer uma faculdade, a fazer um curso técnico, a procurar algo diferente. E a lei do pequeno aprendiz existe, só que ela não é cumprida. Imagine se de repente, se um comércio, um mercado, pegasse aí um adolescente, ele já ia sendo estruturado diferente. Você tira o menino da rua, você vai evitar a gravidez precoce. A gente tem visto muito índice de gravidez precoce, mas por quê? Porque é a desocupação total. Então, assim, hoje eu vejo, a gente pode fazer parceria com o Senai, com o Sebrae, com o Senac. Tem cursos gratuitos, tem aquela carreta do conhecimento que é maravilhoso. É só nós podermos trazer para a nossa cidade conhecimentos à parte, na qual você pode estimular esses adolescentes. Se uma menina aí aprende uma confeitaria fina, ela pode entrar na padaria como um pequeno aprendiz e meio período estudar. Ela pode ser uma microempreendedora, né? Então, assim, a gente tem que estimular esses jovens, evitar ele de ir para um outro caminho. E muito desse projeto que nós tínhamos, nós conseguimos colocar alguns no mercado de trabalho. Depois o projeto fechou e se perdeu. Então, assim, hoje eu me orgulho de ver o Ailton comunicador, né? Apresentando arte e talento, o menino em tudo quanto é lugar, ele tá ali atuante. Então é um fruto. Todo adolescente, ele tem um talento. E a gente trabalhava muito assim, a música, a arte. É algo também que nós precisamos voltar na nossa cidade, trabalhar isso. Porque a partir do momento que você leva um aluno a trabalhar a música, o teatro, ele vai bem na escola, porque o sistema cognitivo dele vai estar atuando. Ele vai conseguir, se ele consegue decorar uma peça teatral, ele vai conseguir decorar, entender física, química, ciências, geografia. E isso é comprovado cientificamente. A música, o esporte, né? Tudo isso desenvolve. E eu sou muito amante do meio ambiente, né? Uma das minhas propostas, que eu falo assim, que tudo visa a geração futura, é a educação e o meio ambiente. Como eu sou formada em técnica de meio ambiente, técnica e saneamento, quando eu falo meio ambiente, não é questão só de árvores, mas sim esgoto, água tratada, reciclagem, né, lixo. Inclusive, aqui em Andirá, a gente tem o projeto do lixo eletrônico. Eu fundei justo quando eu participava do Rotary, eu era uma rotariana, e até hoje o projeto não morreu. Então, todo ano, a gente deixa de jogar no meio ambiente 1 tonelada de lixo eletrônico. Todo ano nós fazemos 2 coletas aqui, que é parceria do Rotary, a prefeitura, e a gente faz a conscientização nas escolas. Então, é algo assim maravilhoso, a gente dá um destino adequado ao nosso lixo eletrônico, né? Então, meio ambiente e educação são minhas pautas preferíveis. Desenvolver algo assim que a nossa geração futura possa, assim, ser pautada assim de um modo positivo. Por que a escolha do seu partido, o PSD? É o mesmo da Doniane, né? Como que foi a escolha do partido? Então, ela me convidou, né? E
assim, eu gostei, né? Porque inclusive ela também tinha mudado de partido, né? Que era o PMDB. Aí agora é o PSD, o Partido Social Democrático, né? E como a gente vive numa democracia, e eu gostei. E eu gostaria, assim, de estar do lado dela, assim, eu acho ela também uma pessoa aberta. Já tive vários, mesmo antes de pensar em ser vereadora, eu já tive, assim, pontos positivos de chegar nela, de dar uma proposta. Inclusive, como eu sou ligada ao meio ambiente, eu trabalho com isso, com água, esgoto, lixo, tudo, né? A gente, pleno século XXI aí, 2020, a gente ainda tem comunidades aí que não tem água tratada, né? Infelizmente. E no começo do ano, eu vi uma vila rural, na qual eu tenho conhecidos, amigos lá que eu visito, não tinha água tratada. Imediatamente eu falei com ela, e ela imediatamente já mandou o diretor da SAMAI lá para verificar, né? Eu fui lá como a representante do Conselho da Saúde, explicar para as pessoas a importância de uma água tratada, a importância da prefeitura estar cuidando da água de lá, porque até então eles viviam num sistema autônomo, né? Só que, por exemplo, eles não têm aquele conhecimento de fazer um tratamento, de fazer uma análise, né? E eu fui como uma representante do Conselho da Saúde até a Vila Rural Alphaville, juntamente com o diretor da SAMAI, fazendo um esclarecimento, uma conscientização do que é ter uma água tratada, quais as doenças que uma água contaminada pode provocar, né? Então, assim, eu vejo isso, assim, como uma abertura para a gente, até dela aceitar uma proposta e já imediatamente querer resolver, né, solucionar o problema da pessoa. Então, eu vejo, assim, a gente tem que ter um olhar, assim, crítico e de empatia com as pessoas. Por isso que eu falo, o trabalho do vereador é muito além de estar ali só na Câmara. É você ter um olhar, assim, no geral na tua comunidade, né? De chegar no local e questionar o que acontece ali, como é que não é, né? E levar até a prefeita, né? Ver a melhor forma da gente poder solucionar. E existe coisas assim que de repente eles nem demanda tanto recurso, às vezes é só uma boa vontade, né? Você trabalhou nessa gestão, né? A convite da Donione, como você disse aí. O que você considera que foi seu maior aprendizado? O meu maior aprendizado? Isso. Eu acredito que seria assim a humildade, a empatia, da gente ver o outro assim como um ser humano mesmo. Eu não trabalhei, eu fui convidada a ser candidata, né? Mas assim, eu já trabalhei, quando eu trabalhei num projeto que a dona Ione coordenava, na outra gestão do doutor Alárico, o que eu mais gosto é da gente ter abertura, sabe? Assim, a sinceridade, a honestidade e ter aquele carisma mesmo da gente poder contar com o apoio, da gente querer desenvolver um trabalho e ter esse apoio. A política, hoje em dia, ela leva uma fama muito ruim, né? Quando surgem novos candidatos, por exemplo, as pessoas já ficam com um pé atrás, né? De confiar nessas pessoas, até por tudo que vem acontecendo no nosso país, né? Você acredita que a política pode melhorar a condição de vida das pessoas? Sim, inclusive quando eu entrei, é lógico, a gente, assim, que vem de uma família humilde, a minha mãe sempre falava assim, olha, a gente é pobre, o nome, a gente tem que ter um nome limpo. A gente fica certo, tem receio, porque é crítica de todo lado, às vezes é o outro que tem um poder aquisitivo maior, que quer esmagar os menores, infelizmente, a gente vive. Mas, assim, eu acredito sim que a política, ela pode ajudar. Por quê? A gente está vivendo a política em tudo. Quando você usa a saúde, quando eu preciso de um médico no postinho de saúde, quando eu preciso de um exame fora, quando eu preciso de uma condução para ir para Londrina, para Cornélio, para levar um doente,
faz parte do município, está fazendo parte da atuação ali do prefeito, da secretária da saúde, né? Inclusive, eu participo do Conselho da Saúde já faz mais de 10 anos. Então, é algo voluntário. Você participar de um conselho é a mesma coisa que você participar de uma pastoral de uma igreja, é um voluntariado. Você tira o teu tempo para ir lá. Quando tem uma verba que vai destinar a determinado meio, a área de saúde vai reunir os membros e vai mostrar no que vai ser gasto aquilo. Vai desenvolver um projeto novo, tudo passa pelo Conselho da Saúde, né? Então, realmente, as pessoas hoje andam muito desacreditadas, porque é muita corrupção, a pessoa quando está lá, às vezes é preocupado só com ele mesmo, não está preocupado com a comunidade. Então, as pessoas hoje, elas ficam assim, desacreditadas. Mas, nas minhas visitas, eu tenho sido muito bem recebida, muito bem mesmo. É um ou outro, assim, que de repente você vê a pessoa revoltada. Mas, graças a Deus, eu tenho uma empatia com as pessoas, eu sei conversar. Eu acho que é o amor de Deus que faz a gente tratar o outro, assim, como a gente gostaria de ser tratado. E, às vezes, você chega até a reverter a situação. Então, assim, eu acredito, porque até o nosso Papa Francisco fala, né, que tem um movimento de fé e política, que ele fala que o cristão, ele tem que participar da política. Às vezes, não necessariamente eu preciso me candidatar, mas a partir do momento que eu participo de um conselho, seja o conselho do idoso, o conselho da criança ou do adolescente, o conselho da saúde, o conselho da cidade, a gente está sendo atuante. Porque quando você participa de um conselho, você também está sendo um agente fiscalizador de onde está indo a verba, né? Então, até o nosso Papa hoje, ele estimula o cristão a desenvolver projetos sociais em parceria ali com o poder público, incentiva a gente a participar dos conselhos. Então, é um meio de a gente estar por dentro e a gente ser fiscalizador também. Qual que é o seu principal projeto ou meta na condição de possível vereadora? Então, o meu principal projeto mesmo, olha, eu gostaria muito, mas eu gostaria não, seria no passado, eu quero fazer valer a lei do pequeno aprendiz em Andirá. Eu quero muito trabalhar com o meio ambiente, eu quero fazer uma Andirá mais verde, porque as pessoas têm que entender que se nós estamos vivendo esse aquecimento global hoje, é por causa dos atos do próprio ser humano que derruba as árvores. Então, assim, se cada pessoa tiver uma árvore, gente, elas têm que entender que a árvore, ela filtra o ar. Quando você vai numa comunidade que tem muitas árvores, o ar é diferente, o ar é mais puro. E, juntamente com isso, por exemplo, hoje em Andirá, todas as árvores cortadas, elas são queimadas lá no lixão, no antigo lixão, que nós não temos mais lixão, né? Mas eu penso assim, no meio ambiente nada se perde, tudo se transforma. Essas podas de árvore, elas podem virar adubo orgânico, compostagem. Então, quando eu vejo uma árvore sendo queimada, eu vejo um crime. E é um crime ambiental, realmente, é um crime. Está lá na lei, se você procurar lá, na lei de resíduos sólidos, que existe lá desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem que trabalhar muito na prevenção, na redução do lixo, né? Nas práticas nossas, ter um consumo sustentável. Então, já que não existe a logística do consumo da reversa, a gente tem uma associação hoje lá, onde era o antigo lixão, que trabalha com reciclável lá há 20 anos. E o pessoal vive uma situação muito desagradável. E por que não melhorar essa situação, já que eles dão um destino adequado ao nosso lixo, né? E a questão dessas árvores. Parar de queimar, vamos fazer compostagem, vamos fazer o plano de arborização urbana,
Vamos fazer uma Andirá mais verde, uma Andirá mais sustentável. Então, são minhas metas: educação de jovens, adolescentes e trabalhar a área ambiental. Quando eu falo ambiental, não é só questão de árvore e lixo, é esgoto, é água tratada, é rede fluvial, né? Porque tudo isso reflete em saúde. Se nós temos um ar mais puro, com certeza nós vamos ter muito menos problemas respiratórios. Caso seja eleita, pretende se dedicar somente à política? Ou você acha que é possível conciliar um outro emprego e o cargo de vereadora? A minha meta seria só isso mesmo, só ser vereadora. Inclusive, eu estou me aposentando do meu trabalho, já estou assim, quase já. Então, eu acredito que o vereador tem que ser só vereador, porque o vereador, ele é votado pela população. O vereador trabalha para a população. Agora, se eu trabalho fora o dia todo, como que eu vou poder fazer uma visita no posto de saúde para saber como é que está o atendimento? Como que eu vou poder sentar, escrever um projeto? Como que eu vou ter tempo de visitar aquela comunidade carente? Ou desenvolver algum trabalho aqui em parceria, igual eu quero trabalhar muito a área ambiental. Eu tenho que ter tempo. Eu tenho que ter tempo para isso. Não sei se você concorda com isso. Eu tenho que ter um tempo disponível. Senão, eu só vou na reunião da Câmara e mais nada. Que geralmente acontece. E não tem uma carga horária definida, né, para o vereador? O que fala que é se você não pode nem faltar à reunião. Então, se eu só ir na reunião está bom? Eu acho muito pouco. Então, assim, o vereador não ganha mal de jeito nenhum. Então, ele tem que se dedicar. Ele quer ser votado, ele quer ser escolhido. Então, se dedique, trabalhe simplesmente para o município. Algumas cidades vizinhas, a nossa, né, tiveram a redução do salário dos vereadores por pressão popular, né? Hoje o salário dos vereadores na nossa cidade passa de R$4.000. Qual que é a sua opinião sobre isso? E caso eleita, você abriria mão de parte desse salário? Sim, com certeza. Eu vejo o seguinte: se a pessoa está empenhada em querer trabalhar em prol da comunidade, por que não? Eu até fazia o questionamento: se ser vereador fosse voluntário, será que nós teríamos esse monte de candidatos? Como a gente vê em alguns países que os parlamentares não têm benefícios, por isso que as coisas fluem. Eu não vou falar nem de Brasil, vou falar de onde irá hoje. Se o salário fosse o salário mínimo, que de repente a maioria dos vereadores, eles trabalham, tem um trabalho particular. Ele não precisaria ganhar tudo isso. Se ele realmente está preocupado com a população, em desenvolver um projeto, em ter uma bandeira de trabalho, não precisaria ser tudo isso. Então, assim, eu abriria mão, com certeza. Porque eu estou empenhada em trabalhar com a população. Eu quero me dedicar à população. Então, eu faço o questionamento também. E se fosse um voluntariado, será que seria assim? Essa briga política? Um, às vezes, querendo derrubar o outro, sabe? Às vezes, a pessoa está brigando interesse próprio, não é interesse da população. Talvez um salário mínimo estaria bom demais para um vereador. Para ir na segunda-feira lá na reunião da Câmara, ganhar R$4.000. Então, assim, quem sabe o que é trabalhar numa empresa, você cumprir 8 horas de trabalho, às vezes você trabalha sábado, domingo, feriado, e de repente chega no final do mês você ganha R$1.500, R$2.000, né? Então, o vereador poderia sim, se ele está empenhado, ele poderia abrir mão de parte dos seus recursos para estar ajudando a população. De repente, uma escola aí que está precisando de uma quadra coberta, um campinho, fazer um parque numa vila, uma área verde, fazer um lugar mais bonito. É tão gostoso ter uma cidade onde você tem uma praça, você tem uma área verde para sentar com uma criança, conversar com o vizinho. Então, seria muita coisa para se pensar, viu? Recentemente saiu a nota de Andirá no IDEB, né? E foi uma nota muito boa.
Caso eleita, como que você atuaria para garantir que essa nota melhore ainda mais nos anos seguintes? Então, como eu já te falei, a minha pauta, uma delas é a educação, porque é a nossa geração futura. E eu acredito, assim, que a gente teria que estimular os professores a trabalhar com projetos. Porque quando eu fui educadora, eu não gostava daquela formação das crianças na salinha de aula, aquela forma engessada, com quadro e livro e caderno. Então, quando você trabalha com projetos, as crianças aprendem mais, eles desenvolvem mais. Eu, inclusive, na época, eu desenvolvi um projeto de conscientização à esquistossomose. A gente vivia uma época que tinha muitos casos. E o Ailton é um aluno que ele era um aluno que me ajudava muito. Ele escreve muito bem. Eu lembro até hoje que eu peguei tudo sobre a doença da esquistossomose e dei para ele. Falei assim, eu quero um teatro. No outro dia o Ailton me trouxe um teatro e nós fomos para todas as escolas apresentar o teatro. Então, você vê como é que ele aprende ciências, ele aprende biologia, ele aprende doença num teatro, né? A gente ia nas escolas apresentar, ia nas casas das pessoas explicar sobre a doença. E todos os alunos iam e eles explicavam para as pessoas. A gente tinha uma horta na BB. Então, ali numa horta, a gente trabalhava matemática dentro de um canteiro, a gente trabalhava fração. Então, é um meio a criança ela ser estimulada, a mente dela ser estimulada, e ela aprende com mais facilidade quando a gente desenvolve projetos, né? Por exemplo, eu vou lá fazer um reflorestamento numa nascente, eu posso levar as crianças, vamos aprender sobre os 3 tipos de árvores, as primárias, secundárias e terciárias, para que servem, né? Então, elas vão aprender muito mais. A gente desenvolver projetos nas escolas. Com certeza, essa nota pode aumentar um pouco mais ainda. Nós estamos passando por um período complicado de pandemia, né? E tudo indica que ano que vem seja economicamente bem complicado para todo mundo, né? Que ações que os governantes e a população também pode tomar para que o impacto seja menor? Então, eu penso muito assim nos pequenos. E quando a gente fala assim, a gente tem que pensar no nosso município hoje, né? Trabalhar a parte assim desses pequenos microempreendedores, estando colaborando. Eu tenho ido visitar muita vila rural. Hoje em Andirá, a gente tem 2 vilas rurais, Alphaville e Recanto Feliz. São mais de 60 famílias que têm ali uma terrinha, alguma coisa, e poucas plantam. E por que não a gente desenvolver, a gente fomentar a agricultura familiar? Tem uma parceria ali, um projeto com a prefeitura dessa agricultura familiar. Já existe essa compra direta na prefeitura, mas precisa aprimorar. Muita coisa nesse projeto precisa aprimorar. E primeira coisa que eles precisam lá é água. É lógico, para mim plantar, principalmente se for hortaliça, eu vou precisar de água, né? E tem meios para fazer isso. Então, assim, se a gente desenvolve ali aquela agricultura familiar, ela pode até gerar emprego ali, porque só a família às vezes não vai dar conta, né? Depois eles vão vir vender na cidade, eles já vão fornecer para as escolas, para as creches. Então, assim, a gente tem que trabalhar esses pequenos, ajudar nesses que trabalha na informalidade, fazer seus meios, transformar os microempreendedores, e dali ele pode já gerar um emprego. Então, é um mecanismo que a prefeitura pode colaborar muito nisso. Solange, quais são os desafios de ser uma mulher na política em 2020? Os desafios? Eu não sei se seria assim, porque eu, particularmente, eu gosto de desafio. Eu gosto de superar os limites. Uhum. É fácil, a gente sabe que, infelizmente, em 2020, a mulher ainda sofre preconceito, né? Infelizmente, a mulher já foi até presidente, nós temos uma prefeita mulher, mas infelizmente ainda nós vivemos num mundo machista, onde eles acham que a mulher não deve. Mas hoje, a mulher está em todo lugar, inclusive na política. E eu acredito que está faltando mulher na política.
Porque eu acredito que a mulher ela tem mais empenho, ela tem mais empatia com as pessoas, ela é mais empenhada em desenvolver seus trabalhos. E a gente encontra desafios, sim, com os homens. Principalmente os que já estão lá, sabe? Então, assim, eles não querem debater com a mulher. Mas eu estou pronta para enfrentar todos os desafios. Muito bom, muito legal. Solange, essas foram minhas perguntas. Você quer deixar algum recado para o pessoal que escuta aqui o Singularidade? Então, eu agradeço muito a sua atenção, Guilherme, convite de estar aqui apresentando as minhas propostas. Eu estou indo pessoalmente nas visitas. Eu faço questão de bater palma nas casas e me apresentar. Eu sou a candidata vereadora pela primeira vez. E o porquê? Como eu já falei para você aí. Eu sei que eu posso contribuir. E nós temos infinitas possibilidades. O ser humano, a partir do momento que ele quer, ele acredita, nós temos nossas possibilidades. Nós temos e devemos usar isso por bem comum. Se eu posso, eu tenho um conhecimento, por que não? Estar ali junto à prefeita, representando as pessoas na Câmara e sendo uma pessoa aberta para receber, né? Tanto sugestões como críticas também. E através disso a gente aprende. Falo que a vida é um aprendizado. Eu nunca sei tudo. Todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa nova. E eu vou falar, eu não sei tudo sobre política. Eu quero aprender, né? Eu entrei nessa porque eu quero aprender mais um pouco. Quero fazer a diferença. Como filha de Andirá, como eu moro aqui desde que eu nasci e vou continuar morando, não tenho interesse de sair, por que não eu fazia a minha contribuição para essa cidade, né? E eu peço às pessoas que avaliem bem. Nós temos muitos candidatos, temos pessoas boas, mas que avaliem as suas propostas, avaliem seus conhecimentos, o que realmente a pessoa pode contribuir. Inclusive é a nossa proposta aqui, né? Que as pessoas consigam escutar a voz de todos, né, os candidatos e possam escolher melhor o que vai ser bom pro coletivo, né? Eu queria te agradecer muito por separar um tempinho e falar aqui com a gente, tá, Solange? E é isso aí. Voltamos no próximo episódio. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast é uma realização Lucky Robot.